Bom, procure uma posição confortável e convide seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. E ao observar a sua respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios, sejam eles pessoas, lugares ou situações, assim como os seus pensamentos, emoções ou sensações. Vá desenvolvendo o olhar do observador silencioso e contemplativo. Eleve o seu olhar até o topo da cabeça e, a partir da sua cabeça, procure conscientemente construir o caminho de conexão com o seu eu superior, com a sua alma, essa fonte inesgotável de luz, de amor e de vontade. Desta forma, imagine a luz da alma afluindo e iluminando seus pensamentos. E imagine o amor da alma afluindo, permeando as suas emoções, curando, aliviando, harmonizando.
Se conecte com a qualidade de vontade e imagine a vontade permeando a sua mente, as suas emoções e se ancorando no seu corpo através de saúde, alegria, energia, vitalidade. E vamos então voltando o nosso olhar, a nossa respiração, de modo que a gente vá trazendo a nossa atenção para a nossa reflexão, para o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfumaria botânica. Então, é importante a gente revisar, revisitar alguns conceitos que a gente já viu ao longo do nosso curso de aromaterapia, para a gente entender melhor um pouquinho, então, qual é a diferença entre aromaterapia, aromacologia e perfumaria. Aromaterapia se refere ao uso e estudo dos óleos essenciais. Já a aromacologia é a ciência que estuda os efeitos psicológicos e fisiológicos dos aromas e afirma que o olfato está diretamente ligado às emoções, o que explica a influência do cheiro sobre o humor, o comportamento e até sobre a interação humana e também dos animais, né? Já a perfumaria, ela tem foco na odorização do indivíduo ou de ambientes, além de um trabalho que pode ser curativo e terapêutico. Então, aromaterapia é tudo que envolve o uso de óleos essenciais, mas também inclui outros aromas, não necessariamente apenas óleos essenciais. A aromacologia já estuda o efeito terapêutico dos óleos na nossa psique, também no nosso corpo, nas nossas relações. Então, é um olhar mais específico ou que busca mais o científico. E a perfumaria tem a ver com essa odorização, que também pode ser através de óleos ou essências sintéticas, né? A gente vai trabalhar naturalmente com óleos essenciais, mas é importante a gente lembrar, né? Então, eu coloquei aqui a definição, né? Parfum significa através da fumaça, que é a origem da palavra perfume. Ou seja, nossos ancestrais descobriram ao alimentar suas fogueiras que determinadas plantas exalavam aromas. E desde então, o termo perfume ou parfum vem sendo utilizado. Na Farmacopeia Brasileira, né, em sua sexta edição, a definição de perfume diz: perfume é um produto de composição aromática à base de substâncias naturais e ou sintéticas, que em veículos e concentrações adequadas têm a finalidade de odorizar pessoas e ou ambientes. Então, essa é a definição
de perfume aqui para a gente na farmacopeia brasileira. Né? É interessante a gente pensar que a perfumaria ela está muito associada desde sempre com a nossa cultura, né? Com a cultura, diferentes culturas, né? Então, tanto com a cultura, se a gente for pensar aqui, nacional, mas também a cultura de civilizações europeias ou mesmo civilizações asiáticas mais antigas. Então, ela é um elemento presente em quase todas as culturas. Ela está muito associada à religiosidade também, o próprio incensar da Igreja Católica, né, trazendo mais para a gente, tá? Tem essa associação com a perfumaria. Ela também é um hábito de higiene, né, de trazer um odor que também, como é que esse odor é trazido, né? Ele também muitas vezes combate bactérias que causam maus odores. É uma prática milenar, tanto a gente observava já no Egito, na Índia, na China, que são civilizações muito antigas, né? E sempre muito associada tanto à cura quanto a um cunho sacerdotal, como eu acabei de citar na própria Igreja Católica, né? Mas também curativo, por quê? Porque os aromas, a princípio, em sua maioria, são obtidos de vegetais que também eram, na ausência de outros medicamentos mais complexos, eram obtidos através das plantas ao longo da nossa história civilizatória. Então, a perfumaria se mistura com os próprios princípios ativos e a própria capacidade curativa que a gente encontra nas plantas. Na Europa, né, um pouquinho mais pertinho da gente, com as temperaturas mais frias na maior parte do tempo, os perfumes eles acabam ocupando um lugar muito importante, tanto na manutenção da higiene, quanto no controle do odor corporal. Então, por conta de ser lugar mais frio, as pessoas tendem a tomar menos banho, né? A se banhar com menor intensidade. Então, o que que acaba acontecendo? A perfumaria vai também ocupando esse espaço. As noivas, antigamente, elas entravam com os buquês, com as flores bastante aromáticas voltadas para baixo, na altura do ventre. E era um hábito que, na verdade, era uma forma de conter o odor forte e característico dessa parte do corpo, especialmente numa cerimônia tão importante como era o casamento. Interessante isso, né? Muito legal, né, gente? Essa parte aí das noivas. É, Né? Por mais que você vê que hoje em dia realmente ela entra mesmo com o buquê mais para baixo, né? Mas não virado para baixo, né? é. Mas bem, bem interessante. Legal. Bom, então a gente tem aqui uma outra definição importante. Deixa eu só pegar uma aguinha, Carlinhos. Pronto. Eu ia falar, você não está bebendo água. Aí eu vi que a taça é azul. O quê? Falei assim, você não está bebendo água. O que que é isso? É a taça que é azul, né? É a taça que é azul. Parece azul. É. É, então, tem a gente trouxe esse conceito, né, dessa diferença entre perfumaria botânica e perfumaria natural.
A perfumaria botânica, ela é constituída apenas por elementos e componentes de origem vegetal. Então, muitas vezes o que a gente faz quando a gente trabalha, por exemplo, exclusivamente com óleos essenciais ou com óleos essenciais e óleos vegetais, aí a gente está fazendo, por exemplo, uma perfumaria que é botânica. Já a perfumaria natural, ela pode conter elementos de natureza animal, como almíscar, por exemplo, ou também mineral, além do próprio vegetal. Então, ela não contém outros componentes manipulados, mas ela ainda assim pode ser natural, mesmo incluindo outros elementos que não sejam apenas vegetais. Já a perfumaria sintética, né, também alguns aromaterapeutas não gostam muito, eu gosto. Eu acho que ela tem benefícios comerciais, de facilidade de produção, padronização de aromas, se aproxima da indústria da moda, da criação de tendências. Então, eu acho que todos esses pontos são bem benéficos. Ao mesmo tempo, né, ela pode, né, e tende a promover o afastamento do sagrado, do terapêutico, do vibracional e daquilo que é singular, porque ela também acaba padronizando, né? Não são ativos farmacológicos, então não tem essa capacidade terapêutica dos óleos essenciais ou de extratos mesmo, né, que também são utilizados dentro da perfumaria. E aí ela promove a sintetização química de ativos e de aromas naturais. Muitos aromaterapeutas não usam mais perfume. Eu sou aromaterapeuta há um tempão e eu continuo usando perfume porque eu gosto. Embora, óbvio, eu também faço os meus perfumes. Mas eu também gosto de perfumaria sintética, tá? Não vou mentir para vocês. Aqui tem a escala francesa de menor a maior concentração da essência. Então, o de Cologne, que é a água de Colônia, ela tem menor concentração de essência, só um pouquinho, é uma aguinha mesmo, né? O de Toilette, que é uma água mais para fazer a sua própria toalete, a sua própria higiene pessoal, né? Porque a toalete é isso. Então, ela tem uma concentração um pouquinho maior que a água de colônia. Ou de parfum, que é a água de perfume, então é o perfume já tem uma intenção de perfumar, embora seja ainda diluído numa parte maior de água, e o próprio parfum, que aí seria mesmo realmente a essência na sua potência, né? Para que ela veio trazer a sua nota e o seu nome. Na perfumaria botânica, a gente não utiliza essa concentração. Então, a gente não faz essa divisão, né? Porque ela é uma concentração comum na perfumaria sintética, especialmente na francesa, que é a mais famosa, conhecida e efetiva. Conhecia isso, Carlinha? Não, Legal, né? da água, então, legal. Você falou do perfume, né? Que eu também, depois que eu comecei a fazer aromaterapia, eu mudei muitos conceitos, né? E eu também não estou conseguindo mais usar muito perfume. Mas eu continuo gostando de perfume. Eu gosto O que eu também. acho que fica mais complicado é porque o óleo essencial, ele não fica muito aroma depois do tempo, né? A gente sente, sabe que tá ali trabalhando, e o Aham. perfume fica a fragrância. Eu acho que é isso que ainda pega pra gente, né? De querer É. usar um perfume. E dá acaba dando uma saturação olfativa mesmo, né? O Uhum. perfume, porque você vai ficando com Embora ele muito tempo. as pessoas sentem em mim o cheiro do óleo essencial, e eu não sinto. Nossa, você Aham. tá cheirando um negocinho aqui, você tá com um cheirinho. E eu já não tô sentindo mais, mas as pessoas As pessoas estão é sentindo ainda, engraçado é. isso, né? É, é muito legal. É. Quando você fala em água, é água mesmo? Água? É o nome que eles dão, né? É o nome que eles dão. Aham. Ah, tá. É o nome que eles dão mesmo para isso. E aí acaba que fica.
essa aguinha, né? Que é um hábito que eles tinham, né? Então eles acabaram desenvolvendo mesmo. Aí eles põem essas águas de colônia, por exemplo, põem em roupas, põem na roupa de cama. É um Uhum. hábito mesmo da cultura francesa. Então, como é que está hoje esse mercado de perfumaria, né? Essa perfumaria de nicho, ela surge como uma alternativa à perfumaria de massa. Essa que a gente faz, por exemplo, a volta dos perfumistas, ou a gente como aromaterapeuta também pode ser perfumista, né? Se especializar nessa área. O que eu e a Beth pensamos nesse curso, quando a gente construiu, alguns anos atrás, esse curso básico, a nossa ideia era apresentar diversos ramos da aromaterapia para que daí então vocês pudessem, de repente, perceber onde vocês querem atuar. Então, pode ser na perfumaria, pode ser na saboaria, pode ser na cosmética, pode ser no marketing olfativo e sensorial, enfim. O que a gente quer trazer ferramenta, ou como terapeuta, simplesmente, né? O que a gente quer é trazer para vocês essas possibilidades e alternativas. Então, esse é um mercado que vem crescendo, né? De pessoas que buscam o seu próprio perfume e com um significado. Então, além de ter um aroma que é mais específico seu, né? O seu cheiro também tem a ver com a sua história, né? Então, por que que eu... Ou com o seu momento, com aquilo que você está passando naquele momento. Então, que fase que eu estou vivendo na minha vida? Né? Como que ela se relaciona com um determinado aroma? Que ideia que eu quero passar para as pessoas que me conhecem daquilo que eu sou, daquilo que eu estou vivendo e também para mim, né? De acordo com o que eu estou vivendo, o que é importante para mim? Qual essência, terapeuticamente falando, pode me ajudar nesse momento? E que também vai trazer uma marca daquilo que eu sou, daquilo que eu quero representar. Enfim, então um nicho mesmo, né? De atuação bem promissor. E eu acho muito legal, eu gosto muito. Não tenho muito tempo para me dedicar, mas eu gosto muito. Porque você teria que fazer uma consultoria mesmo, né? Com a pessoa, uma conversa, uma anamnese, e aí perceber um monte de conceitos, qualidades, enfim, e aí dá para a gente pensar até em fazer várias outras relações com astrologia, de repente, com os próprios raios, e aí a gente vai. Dá para brincar bastante, não só brincar, né? Dá para se aprofundar bastante. E até o É, tipo ela... de pele também, né? Oi? O tipo de pele da O tipo pessoa. de pele, tudo isso, exatamente. É uma Legal. perfumaria, então, alinhada à descoberta de novos produtos, de plantas nacionais, a Natura faz muito isso, né? Cosméticos naturais ligados à sustentabilidade, a uma agenda ecológica e também pequenos produtores locais, né? É mais sustentável, né? Então, eu gosto muito dessa, me agrada muito, né? Então, o mercado atual está buscando muito isso, né? A gente vê pela Natura, pelo Boticário, pelas marcas aqui no Brasil, mas isso é muito comum, esse movimento é muito comum na Europa também, né? A gente percebe muito a reconstituição por biotecnologia de aromas como maçã, pêssego, melão e melancia que antes eram sintéticos. Então, olha que legal, né? A tecnologia trazendo para a gente a possibilidade de reconstruir determinados aromas sem que sejam sintéticos, ou seja, mantendo a sua condição natural. Isso é muito bonito também, né? Um movimento muito legal. Para o natural. A gente percebe isso no mundo todo, né, Carlinha? Sim, o pessoal não está mais querendo nada sintético, né? Muita alergia também, né? Uhum. Alguns perfumes me incomodam porque eles me trazem alergia. E óleo essencial, não, sabonete às vezes me traz alergia porque é sintético, né? O óleo essencial é muito difícil trazer esse tipo de Sim. alergia pelo olfato, né?
E como é que está esse mercado aqui no nosso país? O Brasil é o segundo maior mercado de perfumes do mundo. Olha que legal. A experimentação de perfumes hoje ainda lembra um ritual. A gente coloca os nossos perfumes em lugares especiais, né? Quase que como um altar para eles. Então, talvez isso seja até um movimento interno nosso, uma lembrança da nossa alma de como os aromas eram usados, tinham um lugar, né, sacerdotal, um lugar do sagrado. Os perfumistas antigos e atuais. Os antigos eram também os boticários, porque eles tinham essa relação entre a planta, aroma, saúde. E atualmente o perfil profissional dos perfumistas nas grandes empresas é principalmente de psicólogos e químicos. Olha que legal essa mudança no perfil, né? E a gente já falou dele em outros momentos, né? O René Maurice Gattefossé, porque ele é aquele que a gente que trouxe, né? Aquela, a gente não sabe se é verdade ou não, que ele coloca, desculpa, ele passa por um pequeno incêndio, aí ele coloca, se queima, né? Ele coloca o braço instintivamente no tonel de lavanda e aquilo Lavanda. traz para ele Uhum. é, um alívio e o braço fica sem bolhas, enfim, aquela história que a gente conhece, né? Mas o seu pai funda em 1880 as indústrias Gattefossé, que existem até hoje no ramo de perfumaria na França. Então, ele é o criador do termo aromaterapia, 1937, ele que trouxe pela primeira vez esse termo. Ele resgata, então, o estudo dos óleos essenciais a partir da constituição química, por conta daquilo que ele vivenciou com a lavanda. Tudo bem até aqui, Carlinha? Alguma dúvida, algum comentário? Não, tranquilo. Eu tive uma experiência bem interessante com, foi com a lavanda, mas com o alecrim, Como porque foi? a minha gatinha estava se coçando e acho que ela se machucou e ficou uma ferida. E essa ferida foi abrindo, foi ficando feio, saiu até um pelinho assim. E comecei a ficar desesperada. Aí eu peguei o isolato de alecrim, aí eu passava, colocava o meu dedo e passava nela. Fiz isso por 3 dias. Foi cicatrizando e foi melhorando. Foi Olha que maravilhoso. legal. Foi assim, eu falei, gente, uau! Aí o pelinho voltou a crescer no local. Alguma coisa me disse, eu vou dar o alecrim. E deu Olha que super legal. certo. Eu Bom, acho que eu não podia falar coisa pessoa tinha alguma coisa com o cabelo cabeludo, passava no cabelo ainda tá meio úmido. E ele tava ali. E olha, deu super. que legal. Aqui a gente colocou para vocês as principais famílias olfativas. Então tem a família dos cítricos, a família dos florais, a família dos aromas abaunilhados, a família dos aromas frutais, a família dos amadeirados, ou também ela é conhecida como aromas orientais, esses que puxam pela madeira, os fougères ou herbais, né, esses como alecrim, por exemplo, hortelã, o Chipre, que foi criado por François Coty em 1917. E foi uma harmonia com bergamota, musgo de carvalho e ládano, que é um óleo muito especial bíblico. Há também uma variação, né, que acrescenta-se o óleo de patchouli nesse chipre, que é conhecido como chipre amadeirado ou chipre oriental. Então, quando você ouvir falar, né, ou talvez já tenha ouvido falar desse perfume chipre, é sempre uma harmonia entre bergamota, musgo e ládano. Aí pode também Legal, haver. Oi? legal, né? Muito legal. Gostei. Eu Ah, adoro. Eu adoro patchouli. é um ramo muito legal da aromaterapia, a perfumaria.
E aí eu coloquei essa frase porque eu gosto, né? E é muito o olhar da perfumaria, é essa perfumaria mais artesanal, mais específica, né? Diga-me quem você é e eu te direi o seu perfume. Então, como é que a gente, quais são os passos, né, que a gente deve seguir? O que que a gente deve olhar quando a gente pensa na criação de um perfume individual? O processo de alquimia e transformação, então isso é super importante a gente pensar, então, o que que eu quero trazer, né? Quais aspectos que eu quero transformar? Quais aspectos naquele indivíduo que eu percebo já como latentes e que eu quero, então, que eles se desenvolvam ainda mais, que eles tragam mais, que tragam, que venham mesmo, né? A manifestação, a expressão. E quais aqueles que eu também vou percebendo que podem ser lapidados. A perfumaria tem a ver com o resgate do sagrado, do sacerdotal, do ritualístico. Então, trazer o contato com aquela pessoa para a qual eu estou fazendo o perfume com a sua verdadeira essência, com o seu eu mais profundo, com aquilo que é sagrado para ela, né? É um processo artístico também. Por quê? Porque tem a ver com arte, tem a ver com realmente chegar nesse processo interno, com chegar. O que que é arte, né? Quando a gente é o nosso próprio ator, por exemplo, né? Quando a gente é o protagonista do nosso processo de desenvolvimento. Então, isso é legal trazer esse olhar, né? E ao mesmo tempo a gente vai lidando aí com diferentes componentes e vai os harmonizando. Isso é arte também, né? Autoconhecimento e sensibilidade do perfumista. Então, para o perfumista poder se reconhecer ou poder reconhecer no outro determinadas características, qualidades, ele, em alguma medida, precisa ter isso presente nele, né? Então, o autoconhecimento é fundamental. Precisa haver uma conexão e uma comunhão entre o perfumista e a pessoa para o cliente, e também entre a pessoa, né, o cliente, e aqueles aromas que vão se integrar. É importante criar uma identidade olfativa, se concentrar na intenção, então não é uma sinergia simplesmente, né? Uma sinergia eu vou colocar diferentes óleos essenciais para contemplar uma determinada situação, ou sei lá, eu vou fazer uma sinergia para um problema de pele, ou uma sinergia para melhorar a respiração. Na perfumaria é diferente. Eu preciso focar na minha intenção. Então, o que que eu quero conseguir com esse perfume? Né? O que que o meu cliente espera? Ou eu, como terapeuta e perfumista, o que que eu quero intencionar ali? E aí, então, eu vou fazendo a minha misturinha, a minha química, o meu processo artístico a partir disso, né? Então, qual que é esse propósito? Uma coisa legal é relacionar fases e marcos importantes da vida a determinados aromas, né? E também não deixar de contemplar qual que é o que que a pessoa está vivendo nesse momento. Então, quais são as características daquela experiência presente, atual? Então, isso também precisa ser levado em conta, né? Assim como na criação de uma joia, né? Tudo isso vai aparecendo, enfim, até uma roupa, né? Quando é uma costureira ou um processo mais pessoal, a gente precisa, como aromaterapeuta, ter tudo isso em mente. Tem uma frase da Justine Crave, que é da uma perfumista botânica, que ela diz: o perfumista é o artista que cria perfumes. Então, essa é focalizar nesse processo artístico, né? De harmonização de diferentes energias ou qualidades ou forças que vão estar presentes ali no nosso cliente. Como é que funciona, então? Né? Como é que atuam os perfumes botânicos? Através da inalação, então, nariz, cavidade nasal, células receptoras,
né, que vão captando no meu nervo olfativo impulsos químicos e elétricos dos óleos essenciais. Então, isso não acontece, por exemplo, numa essência sintética, porque ela não vai ter presente esses componentes terapêuticos e ativos que são, né, os princípios ativos dos óleos essenciais. Aí o nosso nervo olfativo, através dessas células receptoras, desses pequenos cílios, eles vão levando essa informação eletricamente, isso é muito legal, até o nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro mais emocional, e também para o hipotálamo, que é uma parte bem pertinha dele, que também está ligada a aspectos mentais. Então, o cérebro límbico é mais ligado às nossas reações e respostas emocionais, e o hipotálamo tem mais a ver com os nossos processos mentais. Então, os óleos essenciais também atuam. Claro que, né, a gente sabe que o próprio reino vegetal tem mais relação com o nosso corpo ou com as nossas emoções, porém também tem uma atuação nesses processos mentais. E aí, o que que isso vai promover? Efeitos físicos, emocionais, mentais, vibracionais, resgatando o sagrado. Então, o perfume botânico atua nisso. E também, quando a gente utiliza no corpo, claro, né? É um processo um pouco mais lento, porque vai ser determinado pela absorção da minha pele. Os óleos essenciais e vegetais são lipossolúveis, ou seja, eles se dissolvem em gordura e vão penetrar na minha pele. Aí eles vão cair na minha corrente sanguínea e vão promover um efeito também no meu corpo a partir dessa circulação. Porém, é um processo mais lento do que o inalatório, mas ele pode ser concomitante, né? Pode ser uma coisa e a outra. Eu posso inalar e colocar numa determinada área do meu corpo, enfim. Então, esses processos vão acontecendo concomitantemente. A base pode ser alcoólica ou oleosa, ou seja, o perfume ele pode ter uma coisa ou a outra, ou até as duas, né? Nas bases alcoólicas podem ser utilizadas tinturas e extratos. Aí eu posso, em vez de usar um álcool de cereais, por exemplo, eu posso usar, já que eu preciso de, sei lá, 30% do meu perfume na minha receita vai álcool, né? Ou mais, enfim, pode ser 50, 80, não importa, né? Mas aí, em vez de eu usar, por exemplo, só álcool de cereais, eu posso usar uma tintura que já vai ter uma energia, uma qualidade ali presente, por exemplo, de um aroma que eu quero utilizar. Ah, eu preciso fazer um perfume para Carlinha e eu identifiquei que alecrim vai ser bom para ela. Então, de repente, eu posso não utilizar esse alecrim no óleo essencial, mas eu tenho lá que eu preparei uma tintura de alecrim, que é uma coisa super fácil de fazer, porque a alecrim é uma planta bem comum aqui, embora ela não seja originária do Brasil, ela se adaptou muito bem no nosso país, tem diversos jardins que têm alecrins, né? Eu posso utilizar isso, e aí eu posso utilizar essa tintura ou esse extrato como no lugar do óleo de cereais, por exemplo. Ou posso pôr um pouco de Essa, cada, né? Só para a gente entender essa, tin- que isso essa não precisa ser tão tintura, quadradinho, né? aham. Essa tintura seria um chá bem forte, como se fosse Não, uma infusão? é quando você deixa a planta, um raminhos, por exemplo, de alecrim, no álcool de cereais por um Ah, tempo. uhum, Aí ele vai tá. passando aquelas propriedades pro álcool. Aí você usa você tem que deixar um tempo, né, de preferência em vidro âmbar ou em lugar longe do sol. E aí então você cria essa tintura e aí você pode utilizar essa Essa tintura tintura, na composição do seu perfume. entendi. A gente pode ter também uma base oleosa e a gente vai usar, claro, óleos vegetais como carreadores ou também atares, mas o atare é um pouco mais caro e aí também eu acho que ele existe um mundo na aromaterapia que que são os óleos vegetais, que são maravilhosos e também atuam muito, contribuem muito, não só como carreadores, mas eles também têm propriedades específicas com a nossa pele. Então eu prefiro usar óleos vegetais carreadores. Eu posso usar como rolon, né? Um perfuminho aqui, Uhum, passo o perfuminho aqui
E em ambas as bases é possível também a utilização de hidrolatos. Por quê? Porque no perfume, independente se for base oleosa ou alcoólica, a gente sempre coloca um pouquinho de água. E aí a água pode ser o hidrolato, né? Então, Sim. tem aqui algumas possibilidades, né? Eu posso colocar, por exemplo, 80% de álcool, 20 ou um pouquinho menos de 20 de água, e aí de 1 a 5% de óleo essencial. Então eu posso colocar, sei lá, 19 de água e 1 de óleo essencial, ou até 15% de água e 5% de óleo essencial. Aí, se eu utilizo uma proporção maior de água através do hidrolato, aí naturalmente esse hidrolato já tem um pouco de óleo essencial. Então eu vou diminuir a quantidade de óleos essenciais da minha fórmula. Então a Bom, gente vai ver. A primeira fórmula tem até 5% de óleo essencial e a segunda, que contém hidrolatos, aí a gente põe no máximo 2%. Você ia falar alguma coisa, Carlinha? não, mas eu pergunto agora, aí essa base aqui, desse 30% seria 100 ml? Isso. Pensa... Ah, não, na verdade, para qualquer um. É uma proporção para chegar no total de 100%. Ah, Você tem que fazer a continha. aí tem que transferir, fazer a É, conta. isso. Uhum, tá. Outra coisa que é importante quando a gente vai pensar na composição de um perfume botânico são as notas e acordes. Então, é uma nota. É importante que um perfume contemple essas notas, né? Base, média e alta. E acordes, o que são acordes? É igual na música, né? Então eu tenho uma nota grave, uma média e uma alta. Mas eu tenho acordes, que são junções de diferentes notas. Então também é importante, quando eu for pensar, é, em cada uma dessas notas que eu escolhi, como que elas se unificam? Ah, porque eu amo uma nota baixa, eu amo vetiver. Ah, eu amo uma nota alta de grapefruit e uma média, sei lá, eu gosto de gerânio. Será que esse acorde fica harmônico, né? Ou eu posso pôr dois óleos de base, né? Enfim, é importante pensar nas notas individualmente, mas também é importante pensar em como elas se harmonizam entre si. Será que elas formam um acorde ou não? Aí elas vão ficar soltas. E aí isso, naturalmente, um vai meio que brigar com o outro. Quando eu consigo harmonizar através de um acorde, aí então eu vou tendo um aroma que é mais forte, porque ele vai, cada nota vai se fortalecer na outra, mas também eu vou perceber um único som, por exemplo, através do acorde, né? Eu vou perceber um único aroma que vai ser a junção de cada um desses individuais. É como se a gente pensa num grupo, né? Cada indivíduo é um, mas quando ele está no grupo, ele tem uma outra característica. Isso é importante lembrar. Importante pensar em estrutura e camadas, né? Então, como é que eu vou estruturar esse meu perfume? Quais são as camadas que eu quero que cheguem primeiro? Isso tem muito a ver com as notas também, né? E o fixador? O fixador é um mito dentro da perfumaria ou é realidade? Será? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O mais que pega tudo é o fixador, né? Todo mundo quer ficar com cheirinho de perfume, Um né? cheirinho. Eu vou falar um pouquinho então das notas de base ou de fundo, porque a gente pode pensar nelas dessa forma, né? O que são as notas de base ou de fundo? Elas são compostas por óleos essenciais de moléculas maiores. E, naturalmente, moléculas maiores são mais pesadas. E sendo mais pesadas, elas são menos voláteis, ou seja, elas vão demorar para eu sentir primeiro, elas são as que vêm depois, né? As notas altas são as mais voláteis, como cítricos, por exemplo. Então é a primeira que eu sinto, porque a molécula dele é menorzinha. Então ela tá viva, tá querendo se expressar no mundo. Já as notas de base, elas são aquelas que dão segurança para a gente.
né? Elas têm muito a ver com a nossa própria essência, porque elas estão presentes por mais tempo, né? Então elas ajudam, elas ficam mais tempo no nosso corpo. Então um patchouli vai ficar por um tempão. Você pode não estar sentindo, mas vai ficar lá. Um vetiver vai ficar lá, né? Uma mirra vai ficar lá. Elas atrasam ou às vezes até impedem a volatização dos outros óleos essenciais presentes no seu perfume. Por isso é um componente que ajuda na fixação ou longevidade do aroma, mas você vai ter que também saber como harmonizar isso, porque às vezes eu quero passar um perfume que fique no meu corpo, mas eu também quero que a hora que a pessoa me encontre ou que eu chegue no ambiente, eu marque a minha presença. Então, como é que eu vou trabalhar e harmonizar tudo isso? Então, preciso pensar. Por quê? É isso, né? A nota de fundo, o óleo essencial de molécula mais pesada e complexa, ele vai atrasar, isso às vezes é legal, mas às vezes ele vai impedir, né? Que aquele aroma se volatilize com rapidez. Então, eu preciso ver o que que eu quero, né? Qual que é a minha finalidade, a minha intenção nesse perfume. Elas podem tratar questões presentes no inconsciente do indivíduo, como impulsos, complexos, traumas, que podem ser percebidos pelo perfumista. Então, de novo, né, eu coloco aqui, não é uma regra, porém uma sugestão na composição do perfume. A gente, como perfumista e aromaterapeuta, o que que eu reconheço naquele meu cliente que precisa ser trabalhado, talvez não esteja ainda nem no campo de consciência dele, mas ele me traz determinadas pistas de que aquilo pode estar presente. E é um aroma que ele gosta, que agrada, por que não utilizar, né? Trazendo conforto, segurança para essa pessoa. Alguns exemplos de óleos essenciais que têm nota base ou nota de fundo, que são mais lentos aí na sua volatilização. Rosa guamiris, que é uma madeira que lembra o sândalo, neroli, rosa e neroli são flores, mas são assim como o jasmim, mas são flores que as flores em geral têm uma nota média, a gente vai ver. Mas a rosa, o neroli e o jasmim, lembra que são óleos muito caros, por quê? Porque precisam de uma quantidade muito grande de pétalas para serem obtidos. Então, essa própria necessidade de muita planta, de muita matéria orgânica, já dá uma pista para a gente de que, embora seja um aroma floral, notadamente ou costumeiramente associado a notas de coração, são moléculas mais longas, mais complexas. Sândalo, essa madeira indiana, né? Sagrada e secular. O ylang também é uma flor, né? O gengibre, um rizoma, cedros todos maravilhosos, a mirra, como eu havia falado, que são árvores, o olíbano também uma árvore, e o próprio patchouli, que é uma folha, mas também são moléculas densas, pesadas. Tudo bem até aqui? Tudo. As notas médias ou de coração são notas mais equilibradas e também equilibradoras. Tratam padrões de desequilíbrio, doenças, comportamentos presentes no momento atual do indivíduo. O que está percebendo ali? Né? Padrões conscientes. O que está no campo de consciência daquela pessoa? Isso eu trato, em geral, com as notas médias, com os óleos essenciais que compõem notas médias, porque elas são notas equilibradoras, harmonizadoras. Elas são a maior parte, ou corpo principal do perfume, o seu coração, aquilo que vai estar mais presente de forma geral no perfume. Alguns exemplos de notas médias ou de coração: lavanda,
pimenta preta ou pimenta rosa, que é um óleo maravilhoso, o de pimenta rosa aromaticamente falando, gerânio, o espruço e o pinheiro, que são madeiras, né? São coníferas, o alecrim, que é herbal, as camomilas, o cipreste e o junípero, que também são coníferas, né? Elas são, eu gosto muito das coníferas porque elas têm uma base fechada, né? Você olha para a planta, ela é até triangular, então ela já mostra, já dá uma pista de uma das suas funções, que é trazer a gente para um estado de síntese, de equilibração. O que que é o equilíbrio, né? É o caminho do meio. Então, as coníferas, elas trazem a gente para esse caminho do coração, para esse ponto integrador, para esse ponto onde eu consigo enxergar a síntese entre as polaridades, entre os conflitos, entre as dores que eu carrego, emocionalmente falando, as minhas instabilidades ou as minhas incoerências emocionais. Isso é muito legal. A gente pensar sempre, então, isso, elas precisam estar presentes, as notas médias. E eu gosto muito de compor nos meus perfumes com coníferas, com óleos essenciais de coníferas. Tudo bem também por aqui, Carlinhos? Alguma partilha, algum comentário? Tudo. Eu só achava que a nota base, aqueles mais densos, era o que eu usaria maior. Então seria esse agora, né? Esse do coração, que é o que Quando usa a em gente maior. pensa, quando a gente pensa de uma forma geral, é assim por conta disso, porque o que está na nota média é o que está mais presente para a pessoa. Sim. Mas, se você entender na sua constituição do perfume que você precisa trabalhar aspectos mais de base, você pode fazer isso também. Ah, tá. Usar o outro. Tá. É o que você pretende marcar o perfume, né? Hum, Exatamente, exatamente. E você tem toda a tá. liberdade para fazer isso, né? As notas Legal. altas ou de cabeça. O que que acontece? Elas são moléculas bem levinhas, bem voláteis. Elas são as primeiras a evaporar. É aquela que se abrir o óleo essencial, lá longe você já vai sentir. Porque o óleo essencial é vivo, eu costumo dizer, né? A gente pensa que ele está ali paradinho, mas não, ele está vivo. E quando então eu abro a porta ou eu tiro a tampinha daquele vidrinho, aquelas moléculas, elas, especialmente os cítricos, né? Eles estão prontos para a vida. Eles estão prontos para expressar a sua nota no mundo. Então, por isso que eu gosto muito de usar aromas cítricos para indivíduos que estão ansiosos, deprimidos, para que não estão vendo muito gosto pela vida, porque as suas moléculas são tão vivas que elas querem o tempo todo trazer a sua marca, trazer, imprimir a sua nota no mundo. Elas são a impressão inicial do perfume, é o primeiro impacto, é o aroma que vem primeiro, porque as suas moléculas são bem levinhas, então elas já estão se espalhando no ar, elas já querem encontrar o seu lugar no mundo. Psicologicamente, elas trabalham, em geral, as situações, circunstâncias atuais e transitórias do indivíduo. Então, de repente, alguma situação ou algum humor que está agora, que eu percebo que ele não é presente na vida do indivíduo quando eu estou fazendo ali a minha consulta, né? Mas eu percebo que talvez por alguma questão circunstancial, por alguma questão momentânea que está presente ali, ou a entrada de um novo indivíduo na vida dele, ou uma mudança de cidade, de emprego, enfim, alguma coisa que está ali, os cítricos são muito úteis porque eles são como as crianças, extremamente adaptáveis, né? Essas moléculas, elas não, elas estão ali, ó, livre, leve, solta, transitando com liberdade pelo mundo. Então, psicologicamente, as notas altas trazem esse olhar e essa leveza para a gente. Então, é muito legal pensar nisso quando a gente está construindo o nosso perfume. Alguns exemplos de notas altas ou de cabeça. Limão, embora alguns perfumistas coloquem o limão numa transição entre média e alta, né? Mas mandarina, grapefruit, bergamota,
que são todos cítricos, né? A tangerina também, eu não coloquei aqui, mas também é. Sálvia esclareia, o hortelã-pimenta, né? Os eucaliptos e o próprio tea tree. O tea tree também, ele tá... a gente pegou aqui essa tabela, né? Da Rosemary Cade, no seu livro Óleos Essenciais em Cor. Mas aqui eu, Paulo, né, como aromaterapeuta, posso dizer para vocês, o tea tree e o limão, eles estão como se fosse ali no meio termo, entre a média e a alta, tá? Eles não são tão altos quanto os demais citados aqui, mas ainda assim são altos. Então, tudo bem até aqui sobre as notas? Alguma dúvida, alguma contribuição? Não, tudo certo. Tô adorando. É um universo muito legal, né? Muito. É um universo Uhum. muito legal. Então, em relação à fixação, que a gente falou alguns slides atrás, será mito ou verdade? Olha só que importante. Muita gente negligencia isso. A fixação de um perfume depende muito da hidratação da pele. Pessoas que têm a pele Olha, mais seca ou ressecada têm uma fixação menor do perfume. Por isso é recomendado que antes de utilizar o perfume se faça uma hidratação na pele. Por isso que os franceses têm esse eau de parfum, eau de cologne, né? Por quê? Eau de toilette. Por quê? Porque antes de passar o punch, né? O forte ali, o soco, que é o perfume, eles hidratavam a pele com a mesma essência, claro que numa proporção menor, mas você vai hidratando ali. E por quê? Porque eles já sabiam que uma pele hidratada vai fixar melhor aquele aroma. É muito bonito, né? A gente reconhecer essa sabedoria ancestral. sim, faz todo Então, sentido, né? faz muito sentido. Uhum. Não há um fixador natural, porém, como vimos, os óleos de base podem auxiliar na manutenção do aroma. Eles vão retardando que aquelas notas ou moléculas mais voláteis vão saindo todas ao mesmo tempo. Por isso que é importante a gente pensar não só nas notas, mas nos acordes, igual na música, né? Eu tenho um C, eu tenho um D, eu tenho um E, eu tenho um F, tenho um F menor, né? É importante trazer esse olhar artístico, né? Por isso que o perfumista é um artista, porque da mesma forma que um músico harmoniza notas em um acorde, o perfumista vai harmonizar notas aromáticas em acordes, porque senão vai ficar um perfume que tem tudo para dar certo, porque tem notas belíssimas, óleos essenciais extremamente aromáticos, porém não casa, parece, Desarmônico. não harmoniza exatamente. É muito bonito isso, né? Lindo. Eu sou apaixonado. Melhores locais, então, para a gente aplicar o nosso perfume nos pulsos, atrás das orelhas, nas dobras internas, que são peles mais fininhas, né? Na própria virilha, Uhum. né? Claro que aí na virilha vai ficar menos exposto esse perfume para os outros, né? Vai ficar presente para mim, mas só, né? Porque são peles mais fininhas, a absorção é mais rápida a partir do nosso corpo, pensando no efeito terapêutico. Sim. Vou pegar mais uma aguinha, tá bom? Eu vou pegar o carregador do meu celular aqui, que ele tá dando a bateria ruim. Voltei, me avisa quando você voltar, por favor. Vou pegar o carregador. Voltou? Sim, Olha só que é. importante. É necessário um tempo de harmonização ou de
acomodação do aroma. É muito importante não utilizar o perfume logo após a feitura. Por quê, Paulo? Porque é necessário essa maturação, harmonização das notas, acomodação desses aromas, né? Season significa estação e também tempero. Tempero tem relação com a palavra tempo, né? Então, o próprio tempero também precisa de um tempo para fixar o seu gosto, o seu aroma naquele alimento. É a mesma coisa, né? O aroma temperado é um aroma amadurecido ou apropriado para ser usado naquele tempo. Pode ser útil observar as estações do ano, né? Tem o tempo de floração, de crescimento das plantas, do seu fruto. Então, claro que quando a gente quer fazer, mexer com aroma, você quer fazer igual o sabão, né? A gente fez o sabonete, a gente já queria usar. Tem o tempo de cura, né? A gente quer, mexe, faz um sprayzinho de ambiente, a gente já quer usar. Mas é importante a gente lembrar que precisa desse tempo mesmo de amadurecimento. Então, eu vou passar aqui um exercício para você e para quem for assistir depois, né? Para quem não pôde estar conosco agora, mas um exercicinho Uhum. que não precisa ser feito agora, né? Mas criar um perfume para um homem moderno, dinâmico, realizado profissionalmente, que está passando nesse momento por uma crise de ansiedade e isso está trazendo também insônia para ele. Então, esse é um. O segundo, criar um perfume para uma mulher empreendedora, mãe de 2 filhos, que está entrando na menopausa e está tendo também alguns ataques de pânico. E o terceiro exercício, criar um aroma, um perfume para uma criança de 9 anos, um menino diagnosticado com TDAH e com bastante seletividade alimentar. Então, depois eu vou mandar a apresentação para, ao longo aí desse próximo mês, vocês fazerem esse exercício em casa, tá? Tá, mas aí você quer que a gente escreva os aromas que a gente está utilizando, Por favor, por quanto de favor. cada um? Isso. Ah, Por que que tá usando tal aroma? Quais são os de base, os de coração e os de cabeça? Por que tá usando cada um deles? entendi. Qual que é a proporção? Como é que eles se conversam e formam um acorde? Tá. Algumas indicações bibliográficas muito legais, né? Essências e Alquimia, da Menth Eftel, muito legal esse livro, é incrível. Diário de um Perfumista, também é um livro legal, de Jean-Claude Ellena. São livros muito legais que valem a pena a gente ler. Eu vou fazer uma pausinha, então, agora. O que que você acha? Para a gente fazer um intervalo. Você que